Damos as boas-vindas a todos vós que mais uma vez estão connosco nesta semana para relembrarmos uma vez mais alguns dos ensinamentos que Deus nos traz, algumas orientações para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que nós amamos, seja o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Com certeza que reconhecemos que poderemos aprender sempre, há sempre alguma coisa que Deus nos quer revelar para poder ser bênção para nós, felicidade para nós e daqueles que estão à nossa volta. Por falar daqueles que estão à nossa volta, tenho comigo uma semana mais o meu marido. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigada pela tua presença. E com certeza que se lá em casa ou nos amigos, nos casais amigos, quiserem estar connosco, convidem-nos a estar convosco ou partilhem o endereço eletrónico para poderem ver estas lições e, por que não, talvez até partilhar com eles este livro que nós temos falado semana após semana, que é o Lar Cristão, que vem acompanhado exatamente de um guia de estudo que pode ser feito ou entre o casal, portanto entre marido e esposa, pode ser feito num pequeno grupo de casais, entre a família, os pais e os filhos, enfim, de diferentes formas que Deus vos inspirar. Com certeza para ter orientações que são muito úteis para a nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. E para entrarmos em mais um tema e refletirmos sobre ele, vamos antes disso fazer uma pequenina prece ao Senhor. Eu poderei orar. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada por tudo quanto já fizeste por nós até este momento. E obrigada por este privilégio que eu e o meu marido temos de estarmos aqui para podermos partilhar esta palavra que tem sido palavra de repreensão, palavra de admoestação, palavra de vida e de interpelação para a nossa própria vida, Senhor, para o nosso casamento, para a nossa família. E te agradecemos pela tua graça que nos sustém, que nos anima a ultrapassar os desafios e que também, Senhor, pela fé acreditamos que sustém e anima os desafios de todos os queridos que nos ouvem, que nos escutam e que talvez estejam mais esmorecidos por alguma grande dificuldade. Senhor, abençoa-nos na explanação da tua palavra, inspira-nos a nós que ela vamos falar e aqueles que as ouvirem também. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando falamos sobre o tema da família, poderemos pensar que família é mais do que um elemento. Normalmente pensamos que ser família é pelo menos ter mais do que um elemento. Mas a lição desta semana falou-nos de diferentes tópicos sobre circunstâncias de vida, algumas que acontecem sem esperarmos, outras que nem sempre fomos muito atentos e acabamos por receber como consequência isso mesmo, que é quando estamos sós. E poderemos ficar sós por diferentes razões, mas é interessante que na questão de falarmos de ser sós ou de estarmos sós, logo o primeiro versículo que a lição nos faz refletir é que na criação, portanto em todo momento no ato criador de Deus, em determinada altura, quando Deus dizia e tudo era bom, e tudo era muito bom, e era bom, chegou um momento em que o Senhor Jesus disse não é bom. E não era bom que o homem estivesse só. Isto dá-nos a entender que Deus já nos criou com esta propensão, com esta necessidade de podermos estar com os outros, de os outros poderem ser alguma coisa na nossa própria vida. Exato, é isso mesmo. Como disseste muito bem, Milu, portanto, à medida que nós vamos avançando no relato da criação em Gênesis 1, nós temos sempre um refrão que se repete. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, era bom, era bom, era bom. Chega o último dia, viu que, no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Exato. Ou seja, é a avaliação definitiva, global. Houve tarde e manhã o sexto dia e depois realmente houve uma coisa que não era boa e essa coisa que não era boa era o homem estar só. Portanto, como disseste muito bem, portanto, isto é uma necessidade que Deus criou, que é intrínseca ao ser humano, mas apesar de ser uma necessidade, e eu creio que os autores foram muito felizes em abordar este assunto, não quer dizer que no mundo em que nós vivemos não possam haver pessoas que possam até fazer uma escolha consciente, uma opção para ficarem sós. Exato. Aliás, Jesus em Mateus 19 deu margem exatamente para isso mesmo. Em Mateus capítulo 19, depois de Jesus ter sido interpelado pelos escribas e fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo, portanto,
a partir do versículo 10, os discípulos ficaram muito chocados com aquilo que Jesus tinha dito e disseram assim: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E agora repara o que é que Jesus disse. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então aqui Jesus dá a entender que alguns podem não ter o dom para o casamento. Exato. Porque é um dom que é dado. Nem todos são aptos para receber este conceito. E depois, no versículo 12, ele diz: porque há eunucos de nascença. O que é um eunuco? É aquele que, portanto, na antiguidade castravam-se alguns homens, não é? Por circunstâncias várias. E, portanto, Jesus aqui fala dos eunucos de nascença, ou seja, pessoas que já nasceram com problemas físicos, não é? Há outros a quem os homens fizeram tais. Estes são os verdadeiros eunucos, portanto, que eram castrados, literalmente. E depois há aqui uma terceira categoria de pessoas de que Jesus menciona. Exato. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, e a si mesmos se fizeram eunucos porquê? Por causa do reino dos céus. E Jesus termina dizendo: quem é apto para o admitir, admita. Portanto, Jesus abriu margem completamente à hipótese de que alguém possa realmente fazer uma escolha de ficar só para se dedicar mais ao trabalho do reino de Deus. Bom, temos o exemplo supremo de Jesus, mas depois temos o exemplo do apóstolo Paulo. Exato. Nós temos o exemplo de, por exemplo, de Jeremias, que é falado aqui, que provavelmente viveu uma vida solitária, não é? E temos aqui até uma história que nos é contada na lição de segunda-feira, de uma jovem mulher que referiu as vantagens de não ser casada, quando ela diz: tive 2 vezes a oportunidade de servir num campo missionário, e a disse sem qualquer hesitação. Bom, era só ela a decidir. Claro. E aqui o autor depois comenta: uma pessoa casada com uma família poderia ter de demorar um pouco mais de tempo para tomar essa decisão, porque não seria apenas ela a envolvida, mas também o seu cônjuge e os seus filhos, porque é óbvio, não é? Claro. Se calhar é por isso que é interessante perceber quando o apóstolo Paulo diz: se estás casado, não te separes, mas se estiveres solteiro, não te cases. E porquê? Porque ele não queria, ele sabia que realmente, e todos nós sabemos que por lá passamos a nossa vida, enquanto solteiros é uma coisa, e mesmo casados sem filhos é outra coisa, e depois com filhos é outra coisa. Exatamente. Portanto, quanto mais se alarga, a responsabilidade vai aumentando e o nosso compromisso e, no fundo, a nossa limitação. Exato. Porque limitação no sentido de fazer outras coisas que, quando temos família, já não as poderemos fazer. Aliás, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz, portanto, que em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 27 e 28, ele diz assim: estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, Paulo prossegue: tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Não há casamento, não traga as suas angústias, mas não seja pela adaptação que cada um de nós tem que fazer ao outro, não é? Estas pedras que já falámos aqui, portanto, numa lição anterior, portanto, há ali choques, inevitavelmente. Inevitavelmente, aliás, uma vez eu descobri que Ellen White e o marido tiveram também as suas fricções como casal. E alguns poderão... Aliás, eu uma vez soube de alguém que ficou muito chocado quando descobriu isso. Como é que... Pois, uma serva, uma profetisa de Deus, o marido era pastor. Semana passada fizeste alusão que os grandes homens da Bíblia vieram de famílias disfuncionais. Portanto, tiveram os seus problemas e as suas dificuldades. Exatamente. Portanto, não há família que não tenha... Como diz aqui Paulo, portanto, essas pessoas sofrerão angústia na carne. E depois ele diz mais à frente, no versículo 32 em diante: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Ou seja, a Bíblia não obriga ninguém a ficar solteiro, que isto fique bem claro. Portanto, não é como os católicos fazem, que impõem o celibato a quem quer seguir a vida sacerdotal. Portanto, não é uma imposição, mas, por outro lado, a opção... Sublinho, a opção de querer ficar solteiro é bem vista e é até enfatizada, portanto, na palavra de Deus. Aliás, todos conhecemos, e creio que conhecemos isso, de termos amigos ou conhecidos, alguns que por opção estão solteiros e, portanto, e vivem muito bem, estão realizados, têm outras formas de se realizarem, de se sentirem preenchidos de outras formas. Mas eu diria, Milu, que essas pessoas se sentem realizadas, elas têm que ser muito dedicadas
ao Senhor. Porque é a dedicação e a consagração ao Senhor que pode preservar essas pessoas de não caírem em tentação e de estarem focados realmente na missão. Para a qual... Caso que sofre bastante aquele que é solteiro, que não é porque queira, é porque ainda não surgiu a possibilidade de poder encontrar alguém, ou se encontrou e as coisas não deram certo. Portanto, porque é interessante, e um dos versículos também que faz alusão à nossa lição, é que este de Eclesiastes, no capítulo 4, e que nós percebemos bem, a vantagem também que é de poder ser mais do que um. Ou seja, se por um lado é verdade que pode haver essa opção, é legítimo, mas também é interessante que o Senhor diga que o sermos dois também tem as suas vantagens. Exatamente, e o texto diz em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E depois acho aqui muito interessante os exemplos que o sábio Salomão apresenta, porque se caírem, um levanta ao companheiro. E aqui a queda não é só queda física, pode ser quedas morais também, não é? Porém, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Acho interessante. Mas um só como se aquentará. Aliás, ele está a referir o óbvio, não é? Claro. E depois, no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E depois ele diz aqui uma coisa que parece que não faz sentido nenhum. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que cordão de 3 dobras é este? Que terceiro é este? Exatamente. Que terceiro é este? Que terceiro personagem é este? E no fundo, nós vamos ao âmago e àquilo que é essencial e imprescindível, exatamente à felicidade, seja do casal, seja da família com os filhos, seja de uma família mais alargada, e inclusive da própria igreja, da família espiritual. Que este terceiro elemento é exatamente a presença de Deus. Porque aquele que é o autor do casamento. Era o que eu te ia dizer. Ou seja, se desde o Éden, do Criador, que vem desde lá, que foi ele que criou esta instituição, e ele estava presente, ele era a razão de ser de todos os dias, iam falar com ele, o casal se ia aconselhar, possivelmente, ouvir as maravilhas de todas as coisas, e esse é o segredo, mais do que todas as conquistas materiais, de qualquer realização profissional, seja qual for. Não digo que não seja importante e que não tenha o seu momento, porque há tempo para tudo, como nós vimos em lições passadas, mas se elas não tiverem como base o convidado número 1 que deva estar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, que é o Senhor, tudo é efêmero. Exato. E, portanto, não preenche. Achei interessante também, e convém também realçarmos e falarmos sobre isso, porque, infelizmente, cada vez mais no seio da nossa igreja, nós sofremos com casais que chega um momento em que não querem mais viver juntos, decidem desistir desta caminhada juntos. E o ensinamento de alerta que Deus nos faz na sua palavra para não deixarmos a nossa aliança que fizemos como compromisso é algo de muito solene. E há um texto, Milu, que já me marcou há muito tempo e repara, muitas vezes nós, sobretudo quando nós vivemos momentos de tensão e volto a dizer, não há casal que não os viva, às vezes nós podemos pensar, ou melhor, alimentar, nem que seja temporariamente, o pensamento de que a separação é o melhor. Parece ser mais fácil. Bom, mais fácil mas parece. Exato. Porque depois traz um fardo muito grande. Mas há um texto que está em Malaquias 2,16 que é um texto absolutamente brutal. Brutal no sentido de que isto é uma bomba que chega até nós. Diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o quê? Odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Há aqui duas coisas que são mencionadas que o Senhor odeia. Um é o repúdio, o outro é a violência. Hoje está muito na moda falar da violência doméstica. Aliás, está na moda porque infelizmente a violência doméstica está na moda, não é? Portanto, diz aqui que Deus odeia isso. Mas não é só isso, é o repúdio também. Ou seja, um casal pode nunca ter tido violência, um para com o outro, nem física, nem mesmo psicológica, e, no entanto, acabarem por se repudiar, porque acharem que não combinam bem um com o outro. Pois bem, é bom que saibamos que Deus odeia isso. Ou seja... e se calhar o que eu acrescentava para esse momento que tu estás a falar e que é solene, antes de chegarmos a este momento, convém estarmos conscientes que a nossa família, o nosso casamento está a ser construído inevitavelmente, ou não, todos os dias. Se nós estamos a investir todos os dias no relacionamento, fazendo as escolhas certas e diante de Deus escolhendo o que é correto, então estamos fortalecendo o nosso casamento, estamos fortalecendo a nossa família. Se de dia a dia nós vamos condescendendo dizendo, não importa, é mais um detalhe este, mas não importa, amanhã logo se vê, sem nós nos apercebermos, podemos chegar a um momento em que um
olha para o outro e não mais se identificam. E não veem a razão do porquê continuarem juntos, não é? E este alerta, e já agora deixar esta orientação de que mesmo a nível da própria Igreja, alguma literatura que possa ajudar exatamente o casamento, o casal, a poderem trabalhar na sua própria vida como marido e esposa e poderem se aconselhar e poderem ler em conjunto e orar em conjunto para fortalecerem o seu casamento. Eu achei muito interessante aqui neste livro... Que fazemos como oferta. Exatamente. Na parte da introdução, dizem aqui os autores, e os autores são um casal que nós conhecemos, eles já cá estiveram em Portugal, são os responsáveis dos Ministérios da Família a nível da Conferência Geral. É um casal muito simpático, muito querido, e eles dizem aqui, advertimos, e é uma chamada de atenção, advertimos que todos os casamentos se irão movendo na direção de um estado de isolamento, a não ser o quê? Que o casal intencionalmente trabalhe no sentido de desenvolver uma intimidade um com o outro através do poder de Deus. Exato. Ou seja, se não houver esta intenção, a caminhada natural que qualquer casamento percorrerá é no sentido do afastamento. E portanto, como diz aqui, do isolamento. Exatamente. E quantos casais nós podemos repertoriar que vivem exatamente essa experiência. E muitos deles talvez até não têm consciência de que realmente é necessário fazer algo. Isso. Ou seja, e algo que é feito intencionalmente. Ou seja, com vontade, com determinação, de forma ativa, não é? Não é deixar só as coisas andar, é tomar uma atitude proativa. E é verdade que hoje em dia nós somos assoberbados de coisas que, em vez de favorecer exatamente esta intimidade e esta empatia dos membros da família, está a entrar na nossa casa exatamente para nos dividir e para nos isolar. Exatamente. Falamos das tecnologias, dos nossos telemóveis, dos nossos computadores, das televisões, tudo isso. Ou seja, cada um pode estar no seu cantinho, que parece que não está a família ameaçada, porque estão todos dentro da mesma casa. Exato. Mas podem estar completamente divididos. Mentalmente, as pessoas começam E depois começam-se a afastar a pouco, porque se calhar o gosto de um não é o gosto do outro, não fazem intencionalmente essa demarche de buscarem coisas que possam ser uma bênção para todos em conjunto, e depois acabam por chegar ao momento em que se questionam porque é que estão juntos e porque é que chegaram até aquele momento. Milo, eu gostaria de falar aqui de algo que é referido na Bíblia também e que eu creio que está também debaixo desta indicação do repúdio, que é a questão da intimidade do casal. O apóstolo Paulo aconselha que o casal não se devem privar um ao outro. O repúdio não é só o abandonar completamente. O repúdio também é a pessoa não dar ao outro aquilo que o outro deve merecer. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, nos versículos 4 e 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa de quê? Aqui a nossa versão fala em incontinência, mas incontinência é um termo que muitas vezes nós pensamos a outra coisa, mas incontinência significa também intemperança, desregramento e concupiscência. Ou seja, aquilo que é normal num casamento é haver intimidade sexual. E, portanto, se não há, porque algum pode rejeitar, isto também entra dentro do tal repúdio que o Senhor condenou através do profeta Malaquias. Exato. É interessante que na lição desta semana é verdade que alguns podem viver esta solidão, por exemplo, pela morte de um cônjuge, de um querido, que foi o seu companheiro de jornada, a sua companheira de jornada. E sobretudo naqueles longos casamentos isto... acho que é um choque, um embate muito grande. Nós não compreendemos sem mas lá passarmos está, se houve a tal preparação que nós já falámos na semana passada, é mais fácil. E sobretudo estas promessas que vêm de Deus, de sabermos que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e sabermos que o nosso amado, a nossa amada que descansou, querendo nós que descansou no Senhor, um dia será para abraçarmos novamente e para o revermos e os reencontrarmos novamente. Quase terminando, mas sem terminar porque é imprescindível, é muito importante. Achei muito interessante esta semana, esta definição, até em off estávamos a conversar sobre isso,
esta definição do espiritualmente só. Que solteiro. são solteiro, ou seja, são aqueles que conheceram a Jesus possivelmente já tendo um casamento, Isso. não é? E que ao entrarem exatamente na vida que é de conhecer a Jesus, a prática de igreja, o envolvimento das atividades, a forma de viver a palavra de Deus na sua própria casa, que vai trazer inevitavelmente algumas mudanças, mas que o seu cônjuge não partilha da mesma fé. E é interessante a forma como a lição e este casal ajuda estes irmãos e irmãs, e a nós também, a sabermos como ajudar estes homens e mulheres que temos na nossa igreja. Achei muito interessante o que ele aqui falou deste caso da Natália, não é? Da jovem mulher chamada Natália, que estava casada há 7 anos quando se converteu, não é? Exato. E depois o marido fez um comentário. Exato. Não foi por isto que eu assinei quando nos casámos, e depois diz, és uma pessoa inteiramente nova, sem saber, ele estava a dizer uma grande verdade. Mas ele também tinha a sua razão. Tinha a sua razão. Com ela, pois ele dizia ela não que era assim. antiga de volta. Exatamente. Portanto, isto pode criar, e realmente cria em muitos casos, tensões terríveis. Exato. Mas o apóstolo Paulo também aconselhou os crentes na igreja de Corinto que se o marido consente em viver com a esposa que é crente, ela não deve abandonar o marido incrédulo. E vice-versa. Se um homem casa com uma mulher, está casado com uma mulher e a mulher é descrente e ela aceita viver com ele, que não deve deixar, portanto... lá está, é uma cruz que em algumas situações alguns terão que carregar, mas que é possível, pela graça e pelo poder de Deus, carregar essa mesma cruz. E diria talvez sublinhar este tópico, o conhecermos Jesus como marido e esposa, cujo marido e esposa não partilhem da mesma fé, Deus não nos torna depois piores maridos ou piores mulheres, pelo contrário. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Jesus, o nosso cônjuge que não partilha da mesma fé vai perceber que pelo equilíbrio que o Senhor Jesus nos dá, nós nos tornamos ainda mais presentes, ainda mais atenciosos, ainda mais amorosos, claro que não condescendendo em princípios que nós acabamos por entender que são princípios divinos, e aí é que tem que haver a resiliência, a fé e a coragem para perseverar em oração e pacientemente aguardando, mas creio que quando o apóstolo diz isso, não o abandoneis, porque pelas vossas ações podereis conquistar o vosso cônjuge para Jesus. Emílio, eu quero aqui enfatizar uma coisa muito importante. Estes conselhos são válidos para aqueles que, já depois de estarem casados, portanto, houve a conversão de um deles, de um dos cônjuges. Não estamos a falar de pessoas que vão casar com descrença. Isso já falámos na semana anterior. Porque já falámos que isso é proibido. Exatamente. E, portanto, qualquer pessoa que se coloca voluntariamente nesse campo está a caminhar para a sua desgraça. Ou pode haver o caso de 2 que eram crentes e um deles esmoreceu na fé e, portanto, e só um persevera. Mas aí no não caminho. É culpa do que permanece crente. Exatamente. Terminando, eu creio que há aqui uma citação maravilhosa que vem na lição de sexta-feira, se quiseres ler sobre este que era Enoque, tão bem conhecido, e a forma como era a vida dele. Exatamente. Diz aqui que no meio de uma vida de ativo labor, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. E é isto, amigos, que nós temos que manter firmemente. Quanto maiores e mais prementes eram os seus labores, mais constantes e fervorosas as suas orações. Ele perseverava em excluir-se durante certos períodos de toda a sociedade. E depois de permanecer por certo tempo entre o povo, trabalhando para o beneficiar por meio de instruções e de exemplos, costumava retirar-se, a fim de passar um período em solidão, com fome e sede daquele conhecimento divino que só Deus pode transmitir. Nós precisamos destes momentos a sós com Deus. Portanto, estes momentos que são chamados os momentos de solidão, mas para estar com o Senhor, são momentos necessários. Diremos mais que são momentos que imprescindivelmente cada crente necessita deles para se enriquecer na palavra de Deus, na oração com o Senhor, para sermos melhores esposas, melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores membros de família e melhores irmãos de igreja. É isso que nós desejamos para si. Obrigada por ter estado connosco e, se Deus quiser, vemo-nos na próxima semana.